Bom dia, queridas mulheres, tudo bem com vocês? Aqui é a Thaís, vou estar compartilhando com vocês uma devocional. Tem sido tão precioso, né, conhecer as mulheres da Bíblia. Deus deixou registrado, né, para que elas pudessem ser um exemplo, uma inspiração para nós, né? E nessa semana a gente vai estar conhecendo outra mulher, a Isabel. A história dela está lá em Lucas, no capítulo 1. E durante a semana, né, a gente vai estar conhecendo um pouco mais da história dela, mas eu vou dar uma introdução, né? A Isabel, ela era uma mulher idosa e que já estava estéril. E Deus agraciou ela, né, com um filho, que é o João Batista, né, um profeta de Deus, né, que preparou o caminho para o Senhor. A Isabel, ela era prima de Maria, né, mãe de Jesus. E hoje eu vou estar lendo com vocês lá em Lucas, no capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7. Vou ler aqui. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa, Isabel, também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Então, até aqui. Assim, esses versículos, né, eu estava lendo, assim, me chamaram muita atenção essa parte ali onde fala, né, eles eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos do Senhor. Que gostoso, né, ter um registro assim na palavra de Deus sobre as suas vidas, né? Acredito que a Isabel, ela era uma mulher incrível, né? Por ter um registro desse sobre a vida dela, né? Que ela era uma mulher obediente. Então, essa palavra saltou aos meus olhos ali quando eu estava lendo, né? Sobre obedecer a Deus, né? Eu lembro que desde novinha, quando eu cheguei assim na igreja, eu sempre aprendi uma frase, né? Que fala, né? Que o alfabeto do cristão começa com a letra O, de obediência, né? E como professora, né? Eu trabalho com crianças todos os dias e lá na escola, assim, a obediência é algo que chama atenção, né? É, Agora, da Camari no forninho, também espero muito, né, que ela seja uma menina obediente, né? A gente sempre, eu e meu marido também sempre oramos, né, aqui sobre o ventre, profetizando que ela será, né, uma menina obediente, amorosa. Mas lá na escola, assim, eu amo todos os meus aluninhos, né? Gosto muito deles. Mas as crianças que são mais obedientes, elas nos chamam atenção, elas nos trazem alegria, né? Trazem, assim, as crianças mais desobedientes, às vezes elas, né, acabam testando, né, nossa paciência, testando, assim, né, os limites. E às vezes, assim, a gente tem que tirar, né, alguns privilégios, corrigir, disciplinar, né? E isso acaba sendo desgastante, né? E aquelas crianças que são mais obedientes, a gente fica mais alegre com elas, né? A gente tem mais prazer nelas, né? E eu fico imaginando muito assim como Deus vê. Deus, ele ama todas nós, né? Ele ama as filhas, né? Os filhos dele. Mas eu creio assim que ele tem maior alegria naqueles que são obedientes, que obedecem a palavra dele, obedecem a vontade dele. Porque eu creio assim muito, eu até falo muito para as crianças sobre isso, né? Como as regras, os nossos combinados, elas nos protegem, né? E por quê? Eu até falo para elas assim, né, que a desobediência, ela vai ter uma consequência. E a obediência também, né? Eu falo para elas, né, quem planta coisas boas, colhe coisas boas. Quem planta coisas ruins, colhe coisas ruins, as consequências do que acontece, do que fez, né? Então, eu sempre converso com elas, né? Que é muito importante a gente plantar coisas boas. E eu fico pensando muito nisso também na nossa vida, né? Quando a gente planta, né, a obediência a Deus, nós só vamos colher coisas boas, né? A obediência, ela traz uma colheita boa para as nossas vidas. Né? Obedecer a palavra do Senhor é uma proteção para nós. O Senhor nos deixou ali a palavra de Deus como uma instrução, né? E quando nós obedecemos a Ele, obedecemos a Sua voz, obedecemos a vontade dele para nossas vidas, né? Nós
colheremos as melhores coisas dessa terra. Até tem o versículo que fala, né, sobre quando a gente obedece, como a gente vai colher o melhor dessa terra, né? E até tem aquele outro versículo que é bem famoso, né, que fala, né, que obedecer é melhor do que sacrificar, né? O Senhor, ele espera isso de nós. Até quando Jesus veio a essa terra, né, ele falou sobre eu estou aqui para obedecer, né, ao Pai, porque ele não quer sacrifícios, ele não se agrada de sacrifícios, que ele quer um coração obediente, né? E Jesus é o nosso maior exemplo. Até tem um versículo que fala, né, que ele foi obediente, né, até a morte, e morte de cruz, né? Então Jesus é o nosso maior exemplo de obediência, né? Ele foi obediente e, eu assim me despertou quando eu li sobre a Isabel, que ela era uma mulher obediente, e eu creio que Deus espera isso de nós. Até lá em João 14, no versículo 21, ele fala sobre isso, né, também, né? Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Então, quando nós obedecemos, nós estamos mostrando o quanto nós amamos o nosso Senhor, né? E eu creio, assim, que Isabel, ela cumpriu isso na vida dela, né? Tá registrado, né? Que eles eram obedientes, eles observavam cuidadosamente os mandamentos e estatutos do Senhor, né? E que Deus crie em nós esse coração obediente, obediente à sua palavra, obediente à sua voz, obediente ao seu Espírito Santo, né? Amém? Quero fazer uma oração antes de terminar. Querido Deus, obrigada, Pai, pela sua palavra, que é tão rica, Senhor, e nos ensina tanto. Essa palavra, ela é viva, Senhor, e ela vem aos nossos corações, transformando a nossa mente, o nosso modo de pensar, nosso modo de viver, Senhor. Pai, nos ajude, Senhor, a sermos filhos obedientes a Ti, assim como a Isabel foi, Senhor, uma mulher obediente que observava cuidadosamente a Sua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor crie isso em nós, que nós possamos observar cuidadosamente essa palavra e obedecer a sua voz. Pai, que nós possamos demonstrar o nosso amor a Ti, obedecendo, Pai, porque é uma promessa, Senhor, quando a gente obedece, nós escolheremos o melhor dessa terra, Senhor. Então, crie em nós, Senhor, um coração, nos dá uma disposição a Te obedecer, Senhor, mesmo quando for difícil, que nós possamos obedecer, Pai, que nossos olhos, que nosso coração estejam voltados para essa palavra e para obedecer a Ti, Deus. Nos ajuda, Senhor, a sermos mulheres obedientes, Pai. Nos ajuda a trazer prazer e alegria a Ti, Deus. Te adoramos, Senhor, te entregamos nosso viver, Senhor. Tu és o nosso Senhor, nosso Salvador. Tu és tudo para nós, Senhor. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor é, Deus, por tudo que o Senhor faz por nós, Pai, por tudo que o Senhor fez naquela cruz. Obrigada, Jesus, por o Senhor ser o nosso maior exemplo de obediência, Pai, de obedecer ao Pai. Nos ajuda a ser como Tu, Senhor, obediente, Pai. E em nome de Jesus, Pai, que eu oro. Amém.